Salve, salve nação, Diário Rubro-Negro na área aí, com notícias do nosso Mengão nesta terça-feira, véspera de estreia aí na Libertadores. A gente vai falar aí sobre essa estreia do Flamengo aí. Vamos falar sobre a altitude de Cusco aí, que é uma das maiores altitudes que o Flamengo já enfrentou na Conmebol Libertadores. Vamos falar também sobre Nico de la Cruz, porque teve uma reviravolta muito grande aí com o de la Cruz. Ele pode ser titular na altitude, de poupado a presença e sendo titular no jogo de amanhã. A gente vai falar aí. Vou falar também sobre a base, isso porque alguns jogadores do Flamengo foram promovidos para o jogo de amanhã em Cusco, no Peru. E vou falar também sobre a Libra, Liga Brasileira de Futebol aí, porque a CBF terá uma reunião com os clubes da Libra. Eu vou trazer os detalhes para vocês. Vou falar também sobre a estreia dos brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. Mas antes de começarmos, deixa o seu like, se inscreva, aciona o sino das notificações e vamos que vamos, porque tem muita notícia do Mengão para vocês. Vamos começar o vídeo já falando sobre Nico de la Cruz, isso porque o de la Cruz ele teve um grande reviravolta com o de la Cruz. Ele seria poupado do jogo de amanhã, né, até por conta da altitude. O último jogo que o de la Cruz jogou na altitude foi em 2023, ainda com o técnico Tite, quando o Tite era o treinador do Flamengo. Naquela ocasião, o Flamengo jogou na altitude de La Paz, na Bolívia, contra o time do Bolívar. E o técnico Leonardo Jardim vê a liderança de la Cruz, mesmo com o risco de poupá-lo amanhã. O Leonardo Jardim entendeu que a presença de la Cruz no vestiário é fundamental para a confiança do time em uma estreia de Libertadores. Com meio de campo desfalcado por lesões de nomes importantes como Eric Pulgar e Jorginho, o uruguaio se torna aí a referência técnica. Sua escalação aí como titular ainda depende da avaliação final no Peru. Mas sua viagem sinaliza que o técnico Leonardo Jardim ele quer força máxima mental aí para o duelo de amanhã em Oruro. O de la Cruz não seria relacionado para o jogo, né? E de última hora o técnico Leonardo Jardim resolveu relacioná-lo para esse duelo de amanhã contra o Cusco, né? E vê nele aí um potencial aí no meio de campo. Então, com isso, o de la Cruz deve ser titular. E uma provável escalação do Flamengo para o jogo de amanhã com Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Everton Araújo e de la Cruz ou Lucas Paquetá, Arrascaeta, Carrascal ou Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Esse deve ser o time do Flamengo aí. Lembrando, Lucas Paquetá ele pode ali jogar no lugar do de la Cruz, né? Ou Lucas Paquetá ou de la Cruz pode entrar ali como segundo volante, já que o Jorginho não atuará nessa partida, tá, nação? O que é que vocês acham? Se vocês fossem o Jardim, escalaria o de la Cruz no jogo de amanhã ou não? Deixa aí embaixo nos comentários. Lembrando que o Flamengo, né, ele tem aí a ciência da altitude aí, né? Contra a altitude, Cusco é a maior altitude, a quarta maior altitude aí que o Flamengo já jogou, tá? Atrás apenas de Potosí, Oruro e La Paz. Para evitar dores de cabeça aí e cansaço excessivo, o clube investiu aí em um hotel com tecnologia de ponta. Os quartos possuem sistema que aumentam a concentração do oxigênio no ar, simulando uma altitude menor. Além disso, cilindros de oxigênio estão disponíveis em todas as áreas comuns para garantir uma recuperação rápida após o esforço físico. Ou seja, o Flamengo foi ali, já alugou um hotel ali que tem toda a capacidade para o time suportar essa altitude. A altitude de Oruro, de La Paz e de Potosí, que são as maiores. Essa de Cusco é a quarta maior altitude que o Flamengo enfrenta. E o Flamengo, o técnico Leonardo Jardim também, para esse jogo, ele vai utilizar alguns garotos da base entre os profissionais, tá? O técnico optou aí em usar a base como uma solução imediata, e a lista de 50 inscritos na Libertadores, né, começou a ser utilizada logo na primeira rodada. O meio-campista Guilherme e o volante Luiz Felipe ganharam espaço devido ao surto de lesões aí no setor de contenção. Jardim sinaliza que caso o jogo exija fôlego novo no segundo tempo, não hesitará em lançar os garotos que já estão integrados aí à rotina do profissional durante a viagem. Lembrando que esses garotos treinaram com o Flamengo, tá? Nesses dois jogos aí, pós o jogo contra o Santos, a garotada
está treinando aí o Leonardo Jardim. Parece que ele quer usar esses garotos aí no jogo de amanhã, tá, nação? Agora, mudando de assunto, falando sobre a Libra, antes da gente falar sobre os resultados brasileiros na Sul-Americana, isso porque a CBF promoveu uma reunião com clubes da Série A e B e federações estaduais aí para iniciar oficialmente o debate sobre a criação de uma liga unificada aí no futebol brasileiro. O encontro foi tratado aí como um passo histórico para discutir o futuro da organização do Campeonato Nacional. Segundo a entidade, a ideia é construir um modelo mais forte para valorizar o futebol brasileiro com melhorias em pontos como calendário, governança, estádios, transmissões, marketing, arbitragem e situação financeira dos clubes. A CBF afirmou ainda que a liga deve pertencer aos clubes, com a entidade atuando como mediadora no processo, ou seja, os clubes serão os mandantes aí, né? E a gente vai ter aí uma liga no Brasil, tipo como é a Liga Inglesa, a Premier League, como é a Liga Portuguesa, a La Liga na Espanha, né? Sem a federação ali criar. Quem cria é os clubes, a federação ela só age ali como uma intermediária no meio, né, gente? Lembrando que a CBF, né, ela quer permanecer aí com apenas as escalações de juízes, de arbitragens. Esse é o primeiro passo aí para a criação da Libra, e alguns clubes aí, né, já estão se unindo. Aqueles clubes que estavam bem distantes, como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, né, que esses clubes aí já não falavam a mesma língua, estão mais cientes aí e estão chegando a um acordo juntos. Todos os clubes, os 20 da Série A e os 20 da Série B, estão unidos aí para unificar a Libra, tá, gente? Vamos agora mudar de assunto, vamos falar sobre estreia na Copa Sul-Americana e na Libertadores. Isso porque mais cedo a gente teve aí o Fluminense estreando contra o Deportivo La Guaira da Venezuela. O Fluminense empatou em 0-0 fora de casa pela Libertadores. O Vasco da Gama empatou em 0-0 com o Barraca Central que é da Argentina. O clube está estreando na Sul-Americana e o Vasco empatou em 0-0. Aí a gente tem aí o São Paulo, ganhou do Boston River, né? Com um golaço de Damian Bobadilha, passe do Ferreirinha. E para fechar, o Cruzeiro ganhou de 1-0 na estreia da Libertadores, com o Matheus Pereira, com o passe do Fagner. Cruzeiro aí jogando no grupo D, que é o grupo da morte, que ainda tem Boca Juniors, né? Ainda tem Boca Juniors e Universidade Católica, né? Nesse grupo aí. É um grupo que é chamado o Grupo da Morte, né, gente? Amanhã a gente vai ter alguns jogos, né? Dos brasileiros aí, inclusive ele, o Flamengo. O Flamengo jogará às 21h30, horário de Brasília. Mais cedo a gente tem o Mirassol entrando em campo, tá, meus amigos? Agora vamos falar de uma notícia triste aqui, gente, no futebol brasileiro, principalmente para a Copa do Mundo. Isso porque o narrador de futebol, Luiz Roberto, ele se afasta aí da Globo para tratamento médico. O narrador Luiz Roberto foi diagnosticado com uma neoplasia na região cervical e ficará fora das transmissões da Copa do Mundo aí. A condição está em fase final de avaliação para definição do tratamento aí. Então, boa sorte aí pro Luiz Roberto, tá, gente? Que dê tudo certo para ele, né? Luiz Roberto, que é um cara, um narrador aí que todos gostam, né, gente? Todos gostam mesmo do Luiz Roberto aí. Esperamos, já que ele não vai estar na Copa do Mundo, mas esperamos que ele consiga ter a sua saúde aí, porque nada melhor do que a saúde, né, pessoal? Nação Rubro-Negra. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Lembrando, amanhã eu vou fazer o pré-jogo a partir da 1h30 aí, horário de Brasília, aqui no canal Diário Rubro-Negro, com todas as notícias e informações do Flamengo para vocês. Fui, tamo junto. Isso aqui é Flamengo.